Olá, aqui é a Angélica Borba e hoje eu venho aqui falar sobre o suporte que uma atitude mindfulness nos dá na vida. Quando a gente está nesse momento, aqui e agora, numa atitude de consciência plena, isso significa que a gente está aberto ao que quer que possa acontecer. Porque de alguma forma a gente sabe que não tem como evitar o que é e o que chega e o que está. Então as coisas são como elas são. E as coisas não são como elas não são. Então, nesse exato momento, as coisas são como elas são. Então, quando a gente se encontra numa proposta, numa intenção de colocar a atenção nisso que está aqui, atenção no sentido pleno. Como assim? No sentido de podermos estar abertos a perceber, nos interessarmos em perceber o que está aqui presente, ou seja, o que está contido nesse meu momento presente, que eu sou capaz de perceber aqui e agora. E além disso, aonde eu escolho colocar a minha atenção. Então, quando a gente está nesse exercício de uma atitude de consciência plena, a gente se abre para receber, a gente expande a nossa visão, a nossa percepção e a gente seleciona, a gente escolhe aquilo que a gente percebe que faz sentido colocar nossa atenção. É verdadeiro colocar nossa atenção ali. É necessário colocar a nossa atenção ali. Tem um propósito. E isso ajuda muito. Eu falo por experiência própria de quem um dia se sentia vivendo aqui, mas não nesse tempo. Então, meu pensamento estava nas coisas do passado e de repente pulava lá para o futuro e eu ficava nesse passado e futuro. Então, coisas aconteciam no meu presente e eu cada vez mais ganhava ciência de que eu não estava saboreando o que estava acontecendo aqui. E isso aconteceu por volta dos meus 16 anos, quando caiu uma ficha de que eu queria viver no presente, porque eu não estava vivendo. Eu estava vivendo minhas histórias do passado e minhas projeções de futuro. E não conseguia me encontrar nesse tempo aqui. Então foi uma demanda, uma urgência que surgiu em mim e eu comecei a buscar isso. Então, desde a adolescência, eu comecei a buscar essa presença, esse estado de presença. E muitas coisas me ajudaram. Ajudou fazer muita terapia, né? Até hoje eu faço, busco me autodesenvolver, me presenteio com essa oportunidade de me trabalhar, de me ouvir, de me ver, né? Busquei yoga, busquei práticas de movimento, de dança consciente, busquei muitos cursos de autodesenvolvimento e cheguei no mindfulness, né? E nesse exercício de atenção plena, houve aí um complemento, meio que uma união, uma interseção, uma percepção de que está tudo interligado. E de que estar no presente é poder acolher tudo isso que chega. Então, chega passado, sim. Chega futuro, sim. Chega meu medo, sim. Chega minha dor, sim. Chega uma questão minha biológica, sim. Chega uma notícia, um evento, um fato,
confortável e desconfortável, isso tudo chega no nosso presente. Não tem jeito. Não adianta querer fugir do que é o que é. Então, nessa aceitação e nesse acolhimento do real, a gente encontra um espaço para lidar com variáveis existentes, reais. Bem, outra coisa que acontece quando a gente se propõe a estar no presente é que, além da gente lidar com o que está aqui, sem fugir, sem se esquivar, né? De alguma forma encarando, não no sentido de um enfrentamento, mas de um acolhimento. Eu estou ciente de que isso está aqui, né? Em seguida vem um lugar de expandirmos a visão. Porque o que acontece quando a gente está aqui e algo chega? A gente tende a se guiar pela nossa primeira impressão, que tem a ver com nossas memórias, nossos aprendizados, nosso passado, que tem a ver também com a projeção que a gente faz disso que a gente viveu lá na frente, como se aquilo fosse acontecer de novo. E isso tende a limitar o nosso perceber, o nosso enxergar da realidade. A gente fica fixado num ponto e aí isso impede que a gente veja o todo. Então, esse exercício de expandir a visão, de se tornar curioso, deixa eu ver o que mais, deixa eu me interessar em perceber o que mais está aqui. Sem envolvimento, sem julgamento, mas deixa eu ver o que mais está aqui, deixa eu me tornar ciente do que mais. E a partir desse olhar do que mais está aqui, eu olho também para aquilo que de fato me interessa, que é necessário nesse momento, qual é o passo que eu posso dar agora, o que eu quero realmente agora. E aí eu coloco minha atenção ali. Então, esse selecionar, esse focar, esse sintonizar a nossa atenção tem a ver com essa nossa capacidade, esse nosso exercício de escolha, que a gente pode fazer a todo e qualquer momento, sempre. Sempre sempre há ali uma oportunidade de se renovar na escolha. Então isso ajuda demais, porque se eu preciso, nesse momento, né, atender uma pessoa, eu escolho focar a minha atenção no que está acontecendo ali nesse setting terapêutico, nesse lugar em que eu estou numa relação com uma pessoa de atendimento, por exemplo, psicológico. Se eu estou com meu filho, eu escolho colocar minha atenção no que está acontecendo nesse momento, nessa relação, no que é necessário, aonde é importante eu colocar minha atenção, aonde é só um detalhe que não é importante, que talvez valha mais a pena eu aquietar, eu ouvir mais, né? Ou eu me posicionar especificamente sobre algo que eu estou percebendo, né? Então, quando a gente está no presente, a gente tem esse poder de selecionar, de escolher onde a gente quer colocar a nossa atenção. E isso não impede que nós vivamos todas as outras circunstâncias e situações e condições e sensações e pensamentos que a gente percebe aqui e agora. Então, a gente muitas vezes pode passar por situações desafiadoras e ainda assim tá percebendo ali o medo, tá percebendo a tristeza, seja o que for, e escolher colocar atenção no que a gente quer. Isso é muito poderoso. Bem, é um treino, né? É um treino a gente se exercitar, colocar atenção onde a gente quer. E isso é uma musculação, a gente pode chamar de uma musculação cerebral. Mas é algo que vai nos dando o quê? Liberdade perante as condições. Nós não vamos nos sentindo mais vítimas das condições, ou então condenados a um sentir específico,
ou a um pensamento específico. Então, não é que essas condições não vão acontecer nesse momento, chegar para a gente, vão, mas eu posso percebê-las e escolher aonde eu quero colocar minha atenção, quantas vezes forem necessárias, momento a momento. Isso é o exercício de estar no presente. E aí a gente pode se concentrar no que a gente realmente quer. Então, se por exemplo, você precisa lidar com uma situação de ser um profissional da saúde e encarar nesse momento, né? Esse ir para frente de batalha, se expor ao vírus, se colocar no atendimento de pessoas que estão precisando do seu cuidado. É natural que chegue o medo, que chegue a preocupação, que vários pensamentos cheguem na sua cabeça relacionados a quem você está deixando em casa, ao que você vai encontrar lá, o que pode acontecer com você, ao que você fez e deixou de fazer na sua vida. Quantas coisas, podem surgir aí. Pode chegar o julgamento de uma pessoa, pode chegar uma demanda de uma pessoa importante te pedindo uma ação contrária. E aí, perante todas essas condições, como é poder olhar para isso tudo e olhar para o que é importante para você, para o que você escolhe fazer? Então, nesse exercício de consciência, de atenção plena, você seleciona ali perante essas condições aquilo que você entende que é o melhor a fazer naquele momento. E aí, se você coloca a sua atenção ali, isso não exclui que você esteja percebendo o seu medo e que seu medo até seja um convite ao cuidado, a você tomar cuidado, né? Enquanto você age. Mas ele não impede que você faça o que é preciso. Então, a gente consegue cumprir nossas missões quando a gente coloca atenção ali no nosso propósito, no que a gente quer. E claro que o julgamento do outro vai, às vezes, afetar uns mais do que outros, né? Algumas pessoas se importam mais com o julgamento do outro do que outras pessoas. Uma demanda específica que chega de um jeito, né? Que nos afeta, nos balança, sim. Mas como é fazer esse exercício de deixa eu fazer uma pequena pausa e ver perante todos esses eventos e acontecimentos, tudo isso que me chega, que eu percebo aqui, o que eu escolho fazer, o que ainda assim me parece ser o mais importante. E quando a gente age segundo a nossa consciência, a gente está num alinhamento, numa coerência, numa autenticidade, num movimento justo, uma ação precisa com aquilo que tem a ver com a gente, existe aí uma paz, um contentamento e uma liberdade que vai ocupando cada vez mais espaço também, que tem a ver com uma liberdade interior de fazer suas escolhas independente dos acontecimentos e sim a partir deles. Se você é uma pessoa que nesse momento tá dodói de Covid ou de qualquer outra circunstância, ou então tá até carente de um cuidado porque tá sentindo alguma coisa e não tá encontrando talvez assim um espaço fácil, né, de saúde, né, da gente chegar e ser atendido. Existem várias recomendações para a gente se privar de ir ao hospital e só ir em caso de muita necessidade, com determinado sintoma. Então isso faz com que muitas pessoas se sintam nesse momento desamparadas, não acolhidas, sozinhas, perdidas, com medo, preocupadas, né? Então se você está nesse espaço de estar dodói, né, de estar de alguma forma adoecido e
e te vem um susto, né? Então, acolhe isso, acolhe essa emoção, não tem nada de errado com isso. E percebe ali, dentro o que você está sentindo, o que se revela ali necessário para você, o que é preciso fazer, o que você escolhe fazer. E aí você age, vai na direção disso que é importante para você. Pede ajuda, busca na internet alguma situação que possa te auxiliar, pergunta, se compartilha, a fim de que você possa encontrar o seu remédio, a sua solução. Se você é uma pessoa que nesse momento é parente de alguém que está adoecido, ou com Covid, ou com qualquer outra situação, né? É o mesmo exercício, é o exercício de se escutar, se escutar. Você quer ver essa pessoa, independente dos pedidos de isolamento, né? Que é claro que a gente precisa seguir ao máximo as recomendações para a segurança de todos. Mas existem casos e casos. Então, você quer ver esse parente? É preciso? Às vezes só tem você para cuidar? Às vezes não, tem outras pessoas, né? Mas é importante para você compartilhar o seu amor, compartilhar suas palavras. É possível fazer isso criativamente, né? Às vezes através da internet, de vídeo, de algum outro gesto, alguma outra forma, ok. Mas às vezes só presencialmente, às vezes você tem que estar lá no hospital com esse ente querido. Então, como se perguntar o que realmente é importante para você. E analisando o que você percebe, todas essas percepções do momento presente, escolher o que faz sentido para você. E escolher um caminho não significa excluir os outros. Então, por exemplo, escolher acompanhar um parente querido seu, ou em casa, ou no hospital, vai te trazer medo? Provavelmente sim, né? A gente está vivendo uma época em que a gente está super ativado nesse lugar da sobrevivência, de alarme, alertas para todo lado. Então, é claro que a gente pode sentir medo e não tem nada de errado com isso. Você pode se sentir triste? Sim. Você pode ter seus momentos de choro, de desabafo, né? De reconhecer esse lugar de dor, de tristeza, de não querer que uma pessoa importante sua esteja ali adoecida, e só que está, né? Então, como que é acolher essas emoções e agir conforme aquilo que faz um verdadeiro sentido para você? Aquilo que você percebe dentro da sua realidade que é necessário fazer. Então, cada caso é um caso. É claro que aqui a gente preza pelo cuidado, pela saúde, por seguirmos as recomendações, mas só cada pessoa sabe da sua própria situação. Então, existe aí esse lugar de cuidar de si, cuidar do outro, o máximo que for possível, contemplar o máximo de variáveis possíveis, mas fazer a sua escolha. Se existe medo, como que eu transformo isso em cuidado? Se existe tristeza por uma sensação de falta ou possibilidade de falta, como que eu transformo isso em viver o meu presente com essa pessoa o melhor que eu puder, o que for possível? Então, se a gente perceber, nesse exato momento, não existe uma única forma da gente realizar algo. A gente pode criar novas possibilidades de agir naquilo que a gente precisa agir. E isso é uma capacidade humana. A gente não existe de um único jeito, a gente existe numa diversidade. Existem aí 1000 formas de resolver uma questão, não existe uma única saída para a gente chegar numa solução. Então, que a gente possa confiar também nesse poder interno, nessa escuta interna, nessa consciência individual,
levando em conta sim o coletivo, porque isso faz parte dessa contemplação da sua consciência individual, levar em conta o que está à sua volta. O que está à sua volta também faz parte de você. Mas nessa temperança, nesse olhar para o que está aqui e nesse selecionar aquilo que no final das contas é o que faz sentido para você, é fundamental para que a gente se exercite aí num alinhamento, numa resposta precisa com a gente. E isso nos fortalece, isso nos gera paz e também consequências, né? Tudo tem consequências. Então, com quais consequências você pode lidar? Como você pode se responsabilizar por aquilo que você escolhe fazer? Então, quando você escolhe algo, você pode se responsabilizar pelas consequências, tentando contemplar aí o máximo de variáveis possíveis, ou seja, não só você, mas também o outro. Então, nessa busca, pode ser que nem todos te aprovem, nem todos concordem. Mas é nessa jornada que a gente vai crescendo, que a gente vai rompendo barreiras, que a gente vai indo além até dos nossos próprios medos ou do julgamento do outro. E isso tem um papel também inspirador, libertador em quem está do seu lado. Então, que possamos todos tomar todos os cuidados possíveis. Então, tanto quem é profissional de saúde, né, e sai de casa para trabalhar, lida com a doença e volta para sua casa. Então, ter todos os cuidados aí de tirar suas roupas antes, de tomar seu banho, de, se possível, usar máscara dentro de casa, com seus familiares, não tocar nas pessoas, não ficar pegando, né? Então, isso é algo que pode ajudar. Para quem está lidando, né, com um doente em casa, então, também tomar todos os cuidados, inclusive, por exemplo, quando a gente vai ali lavar a nossa mão na pia, lembrar de lavar a nossa mão e a torneira, porque se a gente abre a torneira e lava a nossa mãozinha ali, né, e não lava a torneira, a gente depois, quando vai fechar essa torneira, a gente se contamina. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, fica aqui o meu carinho, o meu amor, o meu afeto a todos os profissionais que estão indo aí para lidar diretamente com pessoas adoecidas de Covid e outros, né? Outros casos, para todas as pessoas que estão adoecidas, que possa haver esse exercício aí de colocar atenção no que é possível ser grato, no que você está recebendo, no que você está entrando em contato, que é possível você se compartilhar com o outro e pedir e ir mais fundo nas relações. Aproveita esse momento para ir mais fundo na relação com você, com o outro, né? Para quem está acompanhando essa pessoa adoecida, que você possa estar aí lidando com todas as emoções que isso implica, sem negar nenhuma delas, não precisa evitar, né? A gente pode ser frágil e forte ao mesmo tempo, chorar e tomar decisões, uma coisa não impede a outra. Então, que a gente possa estar alinhado com a nossa consciência nesse cuidado do outro, cuidando da gente também. Então, se cuide. Um grande abraço a todos, fiquem bem.